Em relação ao aterrador, né, ele tem um carry-over curto para a cultura da soja de pelo menos 3 dias, 3, 4 dias. Tá? É numa dose de quanto? Na dose de 200 a 250 ml no máximo, que é o que a gente tem posicionado. 200 3 ml, dias já dá para plantar? No mínimo 3 dias já dá para plantar soja, independente do tipo de solo. Solos argilosos e arenosos, o que a gente detectou foi mais uma questão varietal. Variedades de soja um pouco mais, umas mais sensíveis, outras nem tanto. Perfeito. E por isso a gente garante esses 3 dias aí para ter uma garantia tranquila em relação a nível Brasil, né? Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado, e o Luiz Henrique Cassuia. Tudo bem, Cassuia? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Vai ser um grande podcast hoje. Nós temos convidados especiais aqui que vão contar um pouco do agro brasileiro, da indústria brasileira e soluções novas para o agronegócio. Vai ser excelente, é imperdível esse podcast. Isso aí, Cassuia já anunciou as expectativas para hoje. E antes de apresentar os nossos convidados especiais, eu gostaria dos nossos recados básicos, aqueles que você já sabe. Se você está assistindo a gente no canal do YouTube, se inscreva no canal, não custa nada para você, 5 segundos, e você ajuda a levar essa mensagem a muito mais pessoas aí no nosso querido setor. E também agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que ajudam o podcast a acontecer dentro do movimento Cultive Futuro, que é a Fibermax, a Essere, a Biotrop e a Ouro Fino. E falando em Ouro Fino, estamos aqui com os nossos convidados especiais de hoje, que eu vou apresentar aqui para vocês. Estamos com o Paulo Moraes Gonçalves, que é engenheiro agrônomo, formado em 2007 pela UEMP, de Bandeirantes, Paraná. Pós-graduação em proteção de plantas pela UFV, mestrando, né, em defesa sanitária vegetal também pela mesma instituição. É paulista, está aqui na região oeste da Bahia desde 2012. Passou por empresas como Nufarm, UPL, Simbiose e atualmente está há 3 anos na Ouro Fino, trabalhando sempre como desenvolvimento de produtos e mercado. Estamos aqui também com o nosso convidado especial, Roberto Rodrigues Júnior, que também é engenheiro agrônomo, formado em 2009 pela Universidade Federal de Uberlândia, possui pós-graduação em marketing pela FGV Ecumbre, trabalhou 12 anos na Errara em diferentes funções, né, como ATV, desenvolvimento de mercado, gerente comercial e de marketing, com passagens no Rio Grande do Sul, onde ficou por 5 anos e depois foi para o Mato Grosso, onde já está há 8 anos. Está na Ouro Fino há 1 ano, ficando sediado ali em Primavera do Leste, né, sendo responsável pelo marketing do Cerrado e Centro. Muito prazer ter vocês aqui hoje, tudo bem? Obrigado, Josi, obrigado, Cassuia, pela oportunidade. É um prazer nosso da Ouro Fino estar comentando um pouco aí do agro, né, da importância do agro e falando um pouco das oportunidades que a gente tem nesse segmento, né, pensando principalmente na Ouro Fino e como empresa a gente pode ajudar o agro brasileiro. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom dia, CultiveCast, bom dia, Josi, Cassuia, Roberto, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje, né? Agradeço demais a oportunidade para a gente estar comentando aí um pouco mais para o pessoal saber, os nossos ouvintes, né, nossos clientes, saberem um pouco mais da Ouro Fino, agrociência, como é que ela está no mercado. Muito obrigado. Bom, vamos lá, vamos começar então. Primeiramente, Roberto Rodrigues, pessoal, vou falar para vocês, não é o ministro, ex-ministro da Agricultura, tá? Roberto Rodrigues, tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás no Rio Grande do Sul. Isso. Alguns anos atrás, né, uns Roberto? 8 anos atrás. Quando estourou a Helicoverpa, Isso. eu estive fazendo uma rodada no Rio Grande do Sul e o Roberto Rodrigues estava na função de RTV na época. Isso, RTV sediado em Passo Fundo. Passo Fundo. Nós fizemos uma rodada excelente. E o Paulo, já conheço muitos anos, que está aqui na região de Luiz Eduardo, vem trabalhando nessa área de desenvolvimento do mercado, fazendo um excelente trabalho aqui, Paulo. Então, muito bom estar com vocês aqui. Eu vou começar, eu queria que vocês falassem um pouco, primeiro, Roberto, eu vi que você tem várias passagens por vários estados brasileiros, começou a sua carreira no Rio Grande do Sul, e nessa trajetória eu queria que você falasse um pouco, os nossos ouvintes são de todo o Brasil, tá? Nós temos desde o Cerrado, mas nós temos pessoal do Rio Grande do Sul, Paraná. Eu queria que você falasse o Brasil hoje, nessa sua concepção hoje, como é que você vê a agricultura e o desenvolvimento da agricultura nesses últimos, ou pelo menos nessas últimas décadas, o que você tem visto?
Então, obrigado, Caçuia, pela oportunidade de falar sobre o agro, né? Mas principalmente pensando no cenário nacional, né? O Brasil é um país muito grande, né? Você pega as particularidades aí do Rio Grande do Sul, né? Pequenos produtores, médios produtores, né? Que atuam em regiões mais concentradas. Você pega na região sul, né? O setor de cooperativismo, né? Um setor muito forte porque precisa ter uma capilaridade para atender esse médio e pequeno produtor, né? E o produtor é muito mais pensando diversificado, né, em relação à produção agrícola, né? O produtor do sul, por exemplo, ele produz leite, produz as culturas de inverno, né? Trigo, cevada também, canola também vem avançando bastante no Rio Grande do Sul. E no Cerrado são áreas maiores, né? Então você pega, até prevalece um pouco mais da venda direta, né? Então é um atendimento mais direto no produtor. Então as empresas, né, as multinacionais, elas trabalham de forma diferente nesses segmentos. Por exemplo, na região sul, muito forte cooperativismo. Na região... Falando em cooperativo, eu quero mandar um abraço aqui, pessoal. Marcelo Sumia, grande amigo meu, líder lá na área técnica da Coamo. Acabei de viajar com ele aí para fora aí e é uma pessoa fantástica, né? Você deve conhecer bem também, né? Conheço. E até comentando a Coamo, né, a questão da essência do cooperativismo também no Sul, né, do apoio que eles dão nos produtores é bastante importante, né? E o trabalho que a gente faz, que as empresas fazem, é um trabalho muito de validação do produto junto com as cooperativas, né? E no Cerrado, né, são áreas maiores, né? Você pega a média, né, do Rio Grande do Sul, em algumas regiões, por exemplo, eu trabalhei na região de Passo Fundo, Erechim. O módulo rural era 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares. Então, é importante a presença da cooperativa, né? E no Cerrado, aí você pega regiões aí de 10 mil, 12 mil, 15 mil, as companhias agrícolas, né? Então, é um trabalho muito focado no produtor, né? Mas todas as regiões apresentam uns desafios, né? Por exemplo, no Sul, a gente, infelizmente, está vivenciando aí 3 anos de seca, né? No Cerrado, a condição está um pouco mais favorável, né? Mas a gente sempre fala, né? De alguma forma, como empresa, como consultoria, né? A gente precisa ajudar o produtor, né? A buscar sempre a melhor produtividade, né? E são várias ferramentas, né? Que o produtor pode utilizar para melhorar essa produtividade. E nessa né? parte, Roberto, eu queria só comentar, eu estive recentemente no Rio Grande do Sul e tive com uma grande consultoria lá, que é a Porteira Dentro, eu estive lá com eles, conversando bastante. E uma das coisas sim, que a gente fala, o produtor tem que continuar sendo resiliente, né? A gente viu a história, eu contei a história nossa aqui da Bahia. O produtor, quando chegou aqui na Bahia, tinha tecnicamente quase nada. Solos pobres, áreas com veranicos, e foi aqueles produtores que foram resilientes e investiram, aqui no nosso caso, perfil de solo, investiram em tecnologia, estão hoje aqui. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para o produtor do Rio Grande do Sul, continuar sendo resiliente, que ele possa estar sempre à frente do tempo, porque os gaúchos vieram subindo, né? Isso, Cerrado. isso. Hoje aqui na nossa região tem muito gaúcho, muito paranaense, então graças a eles, então todo esse trabalho. Então a nossa solidariedade e que continue sendo resiliente, não é isso? Com certeza. E foi perfeito, Caçuia. Pega o exemplo da Bahia. Fazem 3, 4 anos que a melhor média de soja do Brasil é da Bahia. Ele atravessou aí 3, 4 anos de seca. Exato. Conseguiu aí superar essa diversidade, mas trabalhando, como você falou, perfil do solo, investindo em tecnologia, investindo em aplicação. E hoje, atualmente, né, é a melhor média de soja do Brasil durante 3, 4 anos consecutivos. Né? E algodão também nós estamos bem. E algodão também, né? Então, eu fico no Mato Grosso, né? Tem essa diferença de produtividade. O pessoal fica um pouco incomodado com a Bahia, viu? Mas, ó, eu visito, você sabe, muito o Mato Grosso, nós temos clientes no Mato Grosso, é um estado espetacular, e eles plantam segunda safra. Mas o Mato Grosso, eu tenho visto, esse ano foi recorde, o Mato Grosso também, né? Soja, milho e algodão, né? E milho, né? Você pega a média nos últimos anos, 120 sacas. O pessoal colhendo 156, 160 sacas. Né? Então, todas as 3 culturas aí com uma boa produtividade, né? Então, isso dá um alento para o produtor investir mais e continuar na agricultura, né? E, Paulo, deixa eu te fala um pouco da região do Mato Piba, que você anda aqui, essa pequena extensão de área que você anda aí. Como é que você tem visto o desenvolvimento dessas regiões, desses estados aqui nos últimos anos? Então, Caçuia, é um desenvolvimento assim, maravilhoso, né? Eu tô aqui em Lem desde 2012, quando eu mudei para cá, quando eu decidi, né, que a Bahia ia ser meu local aqui para viver, para trabalhar. E tanto na Ouro Fino quanto nas outras empresas que eu trabalhei, sempre tive essa oportunidade de conhecer esses locais, né? Maranhão, região de Balsas, região fantástica. Ultimamente eu conheci a região de Chapadinha,
que eu não conhecia, né? A 100 metros de altitude, Caxias, Chapadinha. perto ali mais do litoral, região que está crescendo muito em soja, né? Muitas empresas que não atuavam lá já estão começando atuando com força. Chapadinha, só para o pessoal lembrar aqui, ela fica... Eu visitei uma propriedade lá de um produtor que é aposentado do Banco Brasil, com outros... com uma consultoria, o Daniel Teixeira, que é um grande amigo meu, consultor naquela região. Rapaz, a propriedade do cara fica a 45 quilômetros do litoral. Ele trabalha de dia e à tarde ele vai lá e descansa um pouquinho na praia. Brincadeiras à parte. Olha que legal, hein? O frete lá é muito, muito baixo, então o valor agregado do milho lá, principalmente, é muito alto, né? Produção alta também, né? É, muito bom. Pela questão da altitude, né, igual você comentou, assim, ainda tem as suas peculiaridades, algumas dificuldades que com o tempo a gente vai se adaptando, né? As empresas, os agricultores vão se adaptando, mas é uma região fantástica. Assim como Balsas, né? Que já mais antiga de produção também, na parte de algodão, começando a se desenvolver cada vez melhor. Região do Piauí também passou por alguns anos muito secos, né? Muito de queda de produtividade, mas nos últimos anos tem ido muito bom também. Eu tive a oportunidade de conhecer, tá com mais frequência ali na região da Baixa Grande do Ribeira, a região ali importantíssima ali para o Piauí. A região está expandindo demais, Piauí, né? Expandindo demais, né? A gente vê algodão ali, começando a crescer algodão ali também naquela região. Né? Então, assim, onde o algodão começa a estar presente, a gente vê, né, muita tecnologia também crescendo junto com a região. Região do Pará eu conheço um pouco menos, fui poucas vezes para lá, mas a região de Paragominas, mas a gente vê também a importância ali, o que tem crescido, né, culturas até diferentes como o gergelim, por exemplo, no Mato Grosso, né, crescendo muito essa cultura como segunda safra. E o Tocantins, que eu acredito que um dos estados que mais cresce o cenário de área de soja, talvez anualmente. Aí, muita área de pastagem, né, muitas áreas antigas de pastagem se tornando aí cereais a cada ano que passa, talvez ser um dos estados aí que mais cresce em soja aí no Brasil. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta, então, só para a gente contextualizar essa questão de safra. Aí. Próxima safra, o que o Brasil deve plantar de soja, próprio milho, algodão aí? O que vocês têm prospectado nessa? Se quiser falar outras culturas também, tá? A expectativa é um pequeno aumento na soja, né? Os últimos dados que a gente está vendo aí, cerca de 1,5 aumento da área de soja, né? Chegando aí aos 43 milhões de hectares, mais ou menos. Então, um aumento aí pequeno, né? O algodão é um pouco mais complicado porque varia muito de preço, né? Que nem você pega 3 meses atrás, o pessoal estava falando em plantar metade da área do algodão, né? Você estava conversando com os grandes clientes do Mato Grosso e tem uma redução aí alta do algodão, né? Mas as últimas conversas que a gente está vendo aí é de manutenção da área de algodão, né? Cerca de 2 milhões aí de hectares. Tem grande parte desse algodão, 70%, está no Mato Grosso, né? E o restante aí, cerca de 20%, 25% aí na Bahia, né? Que é o algodão praticamente safra, né? E o milho, manutenção da área, né? Mas a gente está vendo uma entrada muito forte, Caçoi, de algumas culturas. Por exemplo, no Mato Grosso, por exemplo, o sorgo, né? Com o advento das usinas de etanol, né? Com o aumento que está tendo, por exemplo, no Mato Grosso, lá na região do Vale do Araguaia, nesses próximos meses aí está inaugurando mais 2 usinas, né? A da Três Tento, né, e da Agrícola Alvorada, né? Olha só. E está fortalecendo aí o plantio da cultura do sorgo também, né? O sorgo granífero também para produzir o etanol, né? E você pega, né? Comentei um pouco do Vale, né? O Paulo comentou um pouco das expansões, né? É importante frisar, né? Grande parte dessas expansões de áreas, principalmente pensando em soja, está em cima de pastagem degradada, né? Então, é importante passar até o pessoal da cidade, né, que o Brasil ele consegue aí dobrar a produção de alimento, né, sem precisar desmatar, né, fortalecendo, né, essas áreas em áreas de pastagem degradada. São áreas que já estão abertas, né, só que o cultivo de pasto é feito de forma extensiva, né? Então, o Vale do Araguaia hoje planta cerca de 2 milhões de hectares e tem potencial para chegar a 4 milhões de hectares, né, de soja. Dobrar a área. Dobrar a área, tudo em cima de pastagem degradada, né? Então, o Brasil é realmente o celeiro do mundo, né? E esse dado é super importante. Quando a gente fala que o Brasil vai continuar crescendo, mas nós estamos falando crescer em cima de áreas de pasto degradado. Então, esses números é importante. Quando a gente olha os números dados da Conab, que são dados oficiais, a nossa área cresceu muito pouco. Porém, a nossa produtividade vem aumentando. Né? Com certeza. Você fala 4, 5 anos atrás, a gente falava de média de soja de 55, 60 sacos. Né? Até mais cedo a gente estava conversando com o Caçuia, produtores aqui da região aí colhendo 90 sacas. Né? Então,
olha o crescimento que teve, né, em produtividade aí nos últimos anos, né? Isso dá um orgulho muito grande e mostra o potencial que a gente tem, né? A gente pode chegar muito mais, né? E você falou um pouco do sorgo, né? Eu gostaria de que você pudesse ressaltar. Hoje nós temos a Impasa que fez, inclusive está na nossa região de Luiz Eduardo, mas começou lá ali perto de Sorriso e Sinop. Ela tem uma fábrica enorme que é considerada a maior fábrica do mundo. Depois a FS entrou ali em Lucas do Rio Verde, né? E depois nós temos outras plantas de etanol. E começou com milho. E hoje nós estamos falando de plantas híbridas com sorgo e milho. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa cultura, que a Bahia, só por dados, nós vimos que a Bahia plantou mais de 300 mil hectares de sorgo. Segunda safra. Antes não se falava de segunda safra na Bahia, né? E outros estados. Esse crescimento do sorgo vai ser sustentável para os próximos anos? Tem estudo disso em função dessas fábricas de etanol? Tem sim, porque assim, a gente até vê a questão do próprio milho, né? A precificação do milho, né? A precificação está se mantendo estável, né? Você pega, esse ano foi recorde de produtividade, você pega a segunda safra de milho, a média normalmente são 120 sacas, 130 sacas, e esse ano o pessoal colheu 156, 160 sacas, algumas áreas de 180 sacas. Nós estamos falando segunda safra. Segunda safra. E a gente está vendo várias outras usinas de etanol sendo instaladas, né? Recentemente agora, a Impasa anunciou uma parceria com a MAGE, onde elas vão estar construindo mais 3 usinas de etanol no Mato Grosso, né? Então, e vai ser enorme essa parceria, isso, né? Vai ter uma usina em Rondonópolis também. Então, isso mostra, né, que o setor está bastante aquecido, né? E vai ter demanda principalmente pensando em milho e pensando em sorgo, né? Mantendo a precificação estável, né? Excelente notícia para o produtor, excelente né? notícia. Para nós, né, Caçueira, nos últimos anos, né, esse cenário de sorgo, principalmente aqui na região de Luiz Eduardo, tem, né, crescido muito, como você comentou aí. E também a área irrigada nossa, né, que aumentou significativamente aí de uns anos para cá. Então, acho que essa tendência aí, com a usina aqui também, né, com a Impasa aqui, Balsas crescendo bastante, incentivando, né, essas culturas. E Paulo, eu vou falar uma coisa para você. Você falou da Impasa, né, que está aqui na nossa região. Nós temos uma nova que está fazendo ali na região do Rosário, que é uma reunião entre produtores. Nós temos mais uma reunião de produtores aqui para o Anel da Soja. E semana passada teve comigo, até no escritório, o pessoal da SADA. Quem que é a SADA? SADA, se você olhar, se vocês forem procurar na internet aí, pessoal, é a maior empresa de transporte de veículos do Brasil. Ela transportou 2 milhões e 400 veículos no Brasil. Estou falando de veículos novos. Se você olhar nas cegonhas lá, lógico, ela tem transporte daqui para lá, e esses 2 milhões e 400, às vezes tem mais o veículo é transportado mais de uma vez. É o business principal dela. Porém, ela está investindo muito em usina de etanol. E está trazendo aqui, foi o lançamento dela aqui semana passada, para comprar milho aqui na região. Empresa mineira, né? É mineira, né? Isso, de Betim ali, né? Aquela região. E ela vai comprar milho na região e depois sorgo. Os diretores estiveram aqui conosco, tudo. Então, mais uma oportunidade para os produtores aqui da região. Eu acho que isso é fantástico. A região vai crescendo e o produtor ganha. E se o produtor ganha, toda a região ganha. Com certeza. Eu acho que isso é fantástico, né? Com certeza. E quanto mais culturas diversificadas, né, oportunidades que o produtor tiver, melhor para o negócio dele também, né? Porque que nem você vai diversificando as culturas, né? Você pega lá no sul, o pessoal focando muito na canola, aqui no Mato Grosso, por exemplo, no Mato Grosso, o pessoal falando bastante do sorgo, o gergelim também, que o Paulo comentou na região lá de Canarana, hoje planta cerca de 300 mil hectares de gergelim. Que 300 mil? Já tá tudo isso lá? Já estamos falando de 500 mil nível Brasil. Isso, Eu não sabia desse número. Isso. Então, quanto mais oportunidades de culturas o produtor tiver, melhor, né? O próprio trigo também no Cerrado, né, que nos últimos anos avançou também para algumas regiões ali do Padef, região de Uberlândia também, né? Então, o produtor tem mais oportunidades aí de diversificar seu cultivo também. Isso é um dado importante que vocês estão trazendo aqui, gergelim, sorgo, né, o próprio trigo. Eu só quero dar um alerta para o produtor, porque a gente vê muito isso aí. Produtor, se você for entrar numa cultura nova, que não é uma commodity tão grande como a gente está falando aqui, o próprio gergelim, faça um contrato antes, tá? Por quê? Se você produz, e o mercado às vezes produz muito, nós estamos falando de quase 500 mil hectares, você está falando de gergelim que o Brasil vai ter, se não tiver contato, para quem você vai vender isso? Então não adianta você produzir se você não tiver a segurança para quem entregar, tá? Existem empresas muito sérias no mercado, acabei de citar algumas de milho aqui, que a gente acabou de citar, de sorgo, mas você tem que ter um contrato muito bem feito, porque o produtor
tem que ter rentabilidade. E para ele ter rentabilidade, ele tem que calcular lá se é 20% ou 25% ou 15% a margem dele lá, baseado no contrato. Nós temos produtores que já estão fechados sorgo para a safra que vem, tá? E tem produtor já querendo fechar sorgo em 2027, tá? Algodão é uma história muito grande disso aí, que você tem uma experiência muito grande, que nós fechamos 1, 2, até 3 safras antes. Então, produtor, é importantíssimo isso, você saber seu custo, saber tudo, mas já está organizado. Quer acertar? Sim, mas tem que ter os especialistas para isso, para que possa ter essa rentabilidade final lá. É isso? Perfeito, perfeito. E até pegando o exemplo da cultura do algodão, né? Porque algodão, né, a parte técnica, né, da cultura é uma cultura que exige bastante, né? Perfeito. Consultoria, né, o conhecimento técnico. Então, fora toda a segurança em relação ao contrato, né, ter pessoas que ajudam também no posicionamento técnico da cultura, né? Por isso que é importante o papel da consultoria, né? É uma cultura que o pessoal comenta, né? Soja, você 1 ano plantando soja, estudando soja, você consegue aprender, né? Algodão, aí são alguns anos, algumas lições. Como aí, dizia o Jonas Guerra, 50, são 150 lições para aprender, né? Só que é uma por ano. Uma por ano. Para começar a aprender, né? Então, é diferente, né? Então, precisa capacitar, estudar e ter pessoas aí que realmente conheçam a cultura para ajudar, né? Perfeito. Falando aqui, ó, nós estamos com a Ouro Fino aqui na tela. A Ouro Fino eu já tive a oportunidade de conhecer. Ela é uma empresa nacional. Primeira coisa, eu queria que você falasse um pouco. A Ouro Fino começou com saúde animal. Isso. Lá atrás, e ela virou uma referência em saúde animal. Depois que veio a parte de agrociência. Então, comenta um pouco da história, como foi lá atrás, nível de qualidade que vocês têm na saúde animal, que foi transferido para o agronegócio. Perfeito, Caçuia. A Ouro Fino nasceu na saúde animal, né, cerca de 39 anos atrás. 2 sócios, né, o senhor Jardel e o senhor Norival, fundaram a Ouro Fino, né? Ela nasceu em Ribeirão Preto há 39 anos e hoje na saúde animal ela é referência no Brasil, referência em qualidade, entrega, apoio ao produtor, né, ao pecuarista, né? E há 15 anos atrás, né, com o sucesso da saúde animal, foi criada o departamento agro, né, a Ouro Fino Agrociência, né? Ela nasceu muito forte ali na região de Ribeirão Preto, principalmente pensando na cultura de cana-de-açúcar, né? A cultura hoje que a Ouro Fino ela tem a maior participação é cana, porque ela nasceu na Ribeirão ali, em Ribeirão Preto ali. Em torno ali da região. Em torno de Ribeirão Preto. E ela vem crescendo bastante, né? Uma empresa nova, esse ano, essa data de 2025 é uma data especial, porque nós completamos aí 15 anos, né? 15 anos, que 15 maravilha, anos. hein? Completamos mês passado, né? Está debutando. Debutando. 15 anos. E é uma empresa que ela vem crescendo bastante, né? Ela tem, hoje, a nossa sede administrativa fica em Ribeirão Preto, todo o escritório, toda a gestão, né, a presidência, o senhor Norival, né, fica em Ribeirão Preto, né, a diretoria de marketing, diretoria financeira. Temos um centro de pesquisa, né, que é o principal centro, fica em Guatapará, a fazenda experimental, onde todos os produtos são testados. E temos uma indústria, né, que você teve a oportunidade de conhecer, que fica em Uberaba, que é uma das indústrias mais modernas aí do mundo. Produzimos aí, os produtos nossos são produzidos em Uberaba, perdão, e também a gente presta serviço para outras empresas também. Mas estamos sendo referência aí no mercado e teve uma mudança, né, nos últimos anos, falando do agro, em 2019 entrou 2 empresas japonesas no quadro acionatário. Entrou a Mitsui e a ISK. E essas 2 empresas permitiu a Ouro Fino acessar novas moléculas, né? A gente sabe que grande parte das... Espera aí, que vamos dar um spoiler aqui agora, pessoal. Ele já está entregando tudo que tem novidade. Vamos com calma. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Primeiro, pessoal, no final do episódio aqui, vocês vão falar um pouco de RNAi, que uma novidade imensa para a maioria dos produtores, para a maioria dos agrônomos que está vendo. Então, você que está assistindo aqui, aguarde no final... Roberto Rodrigues aqui e o Paulo vão falar sobre a RNAi que a Ouro Fino está investindo. E eu vou voltar um pouco aqui nos temas aqui para a gente ir falando. Sobre a fábrica, você já falou então, 15 anos completando a fábrica. Isso. A fábrica não, a Ouro Fino Agrociência, né? A fábrica, eu vou falar que eu tive a oportunidade de visitar alguns anos atrás, e para mim é uma das fábricas mais modernas que nós temos no Brasil hoje. Na época já produzia e prestava serviço para outros, mas eu vi que o portfólio de vocês vem crescendo cada vez mais e aí, logicamente, vai diminuir na prestação de serviço para outras empresas, para a produção própria. Vocês estão em todos os estados brasileiros, a parte da Ouro Fino
hoje todos os estados brasileiros? Todos, 100% dos estados a gente tem representante, né? Para atuar principalmente aí no segmento agro, né? E um foco muito grande... Quais culturas? Praticamente todas as culturas, né? A gente tem uma força muito grande aí. Hoje a cultura que a gente tem maior participação é a cultura da cana-de-açúcar, mas o nosso foco de crescimento, né, é a cultura da soja. Por quê? Hoje o mercado de defensivo, que está na faixa aí, chegou a 22 bilhões de dólares, né? Nos últimos anos tem uma redução, mas atualmente está em 15, 16 bilhões de dólares. 50% desse mercado total é a cultura da soja. Os outros 50% são as demais culturas. Soja e milho, as duas culturas representam 70% do mercado. Então, por isso que é importante, né, esse avanço na cultura da soja. Na soja e crescer no cerrado, né? No cerrado. Mais... E o cerrado cresce bastante, né? Crescer junto com o cerrado, né? Isso. Na cultura da soja. E nessa linha, aproveitando que eu tô até olhando aqui, ó, que eu fiz uma anotação aqui, eu vejo que são... Eu vou falar de químico, depois eu entro biológico, tá? Um grande problema que nós temos no Brasil hoje, Paulo, e depois você complementa, rapaz, vem crescendo de importância cada vez mais uma gramínea chamada Eleusine índica, que é o capim-pé de galinha. E hoje nós temos em vários estados resistência a glifosato, resistência a FOP, resistência a DIN, né? E parece que vocês têm uma solução interessante que a gente tem visto na área de dessecação. Eu queria que você comentasse um pouco qual é o ativo, o que ele faz e se ele é bom só em pé de galinha ou outras ervas também, Paulo. Perfeito, Caçuia. Hoje a Ouro Fino ela vive um momento na parte de herbicidas, né? A Ouro Fino é uma empresa que sempre, hoje cresce muito, tende a crescer bastante nos outros segmentos, mas a parte de herbicidas é uma empresa que tem um know-how muito grande, sempre teve uma participação boa de moléculas de herbicidas para se trabalhar. Hoje, com esse cenário de capim-pé de galinha, né, o capim-pé de galinha que você mesmo comentou, problemas de resistência seríssimo e altíssima tolerância, hoje nós estamos perdendo alguns herbicidas que sempre foram os principais para essa planta daninha. E hoje o Ouro Fino trabalhando com o Tiafenacil. O Tiafenacil é o nome da molécula, que é o produto comercial Terrador, que vem aí da parceria com a Farm Hanon. Qual que é a concentração de Tiafenacil dele? 339 gramas por litro, um produto de formulação líquida SC. Você viu que eu vou testando o cara, ver se ele sabe mesmo. Ainda bem que ele está aqui, porque não recebi não. Estudei, Angelinho. Então, sim, é um produto da parceria com a Farm Hanon, que o Roberto vai comentar das nossas parcerias, né, do presente e futuro. E com esse produto, hoje, essa parceria nós temos exclusividade, né? O bacana da Ouro Fino é ter exclusividade com essa molécula diferenciada, somente a Ouro Fino tem para comercializar. E é uma molécula que tem se destacado no manejo de plantas... Inibidor de protóxi. Inibidor de protóxi, perfeito. É uma molécula que tem se destacado no manejo de plantas daninhas de uma maneira geral, de forma de resistência ou alta tolerância, né? Pensando em folha larga, como buva, vassourinha de botão, que é a nossa principal folha larga, e o pé de galinha. Então nós estamos falando de buva, ele também é bom, e vassourinha de botão também. Também é bom. As espécies de vassourinha de botão, nós estamos falando de todas as espécies, permacosse. Sim, todas as espécies. Também. Ele tem um controle satisfatório. O próprio Metacarpus também. O próprio Metacarpus. Temos aí o próprio Caruru também, porque... Caruru, né? Amaranthus também, Amaranthus, que é uma erva daninha que vem crescendo muito no Brasil, principalmente o híbridos, né? Sim. Então, é uma molécula que a gente não se trabalha de maneira isolada, né? Sempre com as misturas, e para cada alvo a gente vai ter as misturas mais ideais, mais desejadas, onde a gente sabe que vai ter a eficácia, né, mais garantida. E é um produto, com essa perca de algumas moléculas, principalmente para capim-pé de galinha, é uma molécula que hoje vem e encaixa muito bem para o manejo. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Ele vem na linha de dessecação, ele tem que... primeiro, mistura com glifosato, ele vai bem, mistura com o glufosinato ele vai bem, o que nós podemos falar? E também exige, dependendo do teor de textura do solo, ele exige um tempo para plantio de culturas. Aí eu queria que você comentasse um pouco disso aí. Não, perfeito, Caçuia. Em relação a misturas, né? É um herbicida, um protóxico que tem um sinergismo vasto, com N tipos de misturas com glifosato, mistura com glufosinato, misturas com auxínicos 2,4-D, como o próprio... Ele mistura com auxínico também? Com auxínico também, 2,4-D e triclopir, que hoje é o auxínico mais utilizado, principalmente para vassourinhas de botão, né, que a gente sabe da eficácia, da importância de ter um auxínico. Tá? E mistura também com graminicidas, né?
cletodin, os cletodinhos, FOP da vida também. Também. Então, assim, e para pé de galinha, nós estamos trabalhando com uma mistura também muito interessante, que é a mistura com metribuzin. Olha só. Então, assim, o metribuzin, molécula aí muito antiga no mercado, né? Um produto herbicida pré-emergente, muito utilizado. E o metribuzin a gente... Deixa eu só dar um spoiler pro pessoal do metribuzin. Pessoal, antigo Sencor, tá? Para quem não conhece metribuzin. Metribuzin muito utilizado lá atrás. Nós fizemos aqui testes, foi até com o Paulo. As doses 600, 800 e 1 litro por hectare, 600 ml a 800. E, pessoal, para o nosso teor de argila, 800 foi o ideal. Paras com mais argila, 1 litro, ele vai bem, tá? Para ele não dar fito na soja. É um produto com residual interessante para a cultura, principalmente da soja, né, que a gente tem visto, e um nível de controle para essas ervas nós estamos dando muito bom, sim, né, Paulo? Muito bom. Pensando no pé de galinha, entra o metribuzin, né, pensando no foco dessa erva específica, as minhas misturas com glifosato ou glufosinato, metribuzin e terrador. Eu posso fazer essa mistura para a cultura da soja? Pode. O que você ganha é um pouco o efeito carry-over por causa do metribuzin. Num 1 litro aí usando... Só questão de dose, adequar essa dose que eu falei? Adequar essa dose, mas o ideal seria trabalhar com pelo menos 1 litro e para isso a gente precisa de um intervalo de pelo menos 10 dias para a cultura da soja. Ok. Né? Esse dado é interessante, né? Esse dado é interessante. Falando do terrador... Falando aí para um teor de argila de quanto nós estamos falando em matéria orgânica? Arenoso nosso, aí em torno de 20, né, 20 e poucos por cento de argila. Então tem que dar um intervalo. Se o cara tiver um teor de argila igual no Mato Grosso, 40%, 50%, posso diminuir esse prazo? Diminuir aí no mínimo para 7 dias, acho que é interessante. Perfeito. Não deixar tão perto. Então isso é muito importante. Ele vai ter um nível de controle extremamente alto, porém tem que ter essa questão para o plantio da soja. Perfeito, isso mesmo. Em relação ao terrador, né, ele tem um carry-over curto para a cultura da soja de pelo menos 3 dias, 3, 4 dias. Tá? Numa dose de quanto? Na dose de 200 a 250 ml no máximo, que é o que a gente tem posicionado. 200 3 ml, dias já dá para plantar? No mínimo 3 dias já dá para plantar soja, independente do tipo de solo. Solos argilosos e arenosos. O que a gente detectou foi mais uma questão varietal. Variedades de soja um pouco mais, umas mais sensíveis, outras nem tanto. Perfeito. E por isso a gente garante esses 3 dias aí para ter uma garantia tranquila em relação a nível Brasil, né? Então o pé de galinha hoje vai ser uma solução boa para a dessecação. Muito boa. O Terrador entra, né? Novamente falando, acho que esse produto entrou no Brasil num momento muito oportuno com os problemas que a gente vivencia dessas plantas daninhas aí problemáticas, né? Não só o pé de galinha, como outras também. E o interessante do Terrador é que até então a gente tinha os protóxicos do mercado que tinham um viés melhor para folha larga, para folha estreita nem tanto. Aí o Terrador, essa nova geração de Protox, digamos assim, é um produto que tem um pega muito bom para manejo de folha estreita também, né? Por isso que o pé de galinha tem se destacado no Mato Grosso, que é um problema talvez até maior do que aqui. Aqui a gente sabe do problema crescente, mas no Mato Grosso, que já vem, né, de anos com a questão de resistências e alta tolerância, tem se destacado bastante essa molécula no Brasil. Perfeito, Paulo. E aí nessa, Roberto Rodrigues, eu gostaria que você falasse que vocês fizeram uma parceria recente com 2 gigantes do mercado. Aí nós estamos falando da Mitsui Corporation e a ISK. Comenta um pouco como é que foi essa parceria e o que veio agregar para a Ouro Fino, principalmente para o agro brasileiro isso aí. Perfeito, Caçu. Essas 2 empresas hoje elas têm cerca de 25% da Ouro Fino, né? Como eu reforcei, né? A Ouro Fino é uma empresa brasileira, mas em 2019 essas 2 empresas, que são empresas gigantes, né, no mundo, elas entraram com um quadro acionário, né? Isso permitiu que a Ouro Fino acessasse novas moléculas no Japão. Isso é interessante, hein? Que nem a Farm Hanon, ela é um braço da empresa LG. A LG de televisão, de ar-condicionado, né? Então, é uma empresa coreana, ela que desenvolveu a tiafenacil, né, a molécula, né? Pela essa parceria com a ISK, com a Farm Hanon, com a Mitsui, proporcionou aí que a Ouro Fino acessasse essa nova molécula, né? E fora o Terrador que veio, né, a gente tem um Brússia também, né, com um produto novo também para a cultura do milho, e tem cerca de 27 projetos em desenvolvimento, né, com empresas japonesas que a Ouro Fino vai estar lançando aí futuramente. Então, fora esses novos produtos que vieram, tem vários outros produtos sendo desenvolvidos, porque grande parte das novas moléculas está na mão de empresas orientais, aí, empresas japonesas, empresas coreanas. Então, essa nova plataforma de acesso, né, desses 2 acionistas fez que a Ouro Fino acessasse novas moléculas e trazesse essas moléculas para o Brasil. Você falou numa coisa muito importante. A gente sempre escuta
que as grandes inovações ou os grandes princípios ativos que vão ser lançados nos próximos anos estão, a grande maioria, no Japão, né? E você acabou de falar da Coreia. Então, hoje vocês vão ter acesso, através da ISK e da Mitsui, vocês vão ter acesso a essas novas formulações. Então, o futuro é trazer novos ativos para o Brasil, para várias culturas aí. Com certeza. A gente tem aí novas carboxamidas vindo, novos produtos vindo. E que interessante, né? Até a Farm Hanon, né, que é a dona da molécula, ela está vindo praticamente todo mês no Brasil para entender qual que é a necessidade do mercado brasileiro em relação a novos produtos, novas moléculas, porque o desenvolvimento ocorre lá, mas toda a produção, toda a questão da formulação também ocorre no Brasil, né? A Ourofino tem uma parceria muito grande com, por exemplo, o professor Velini. Então, toda a parte de formulação, né, ele participa também, porque a gente vê uma diferença muito grande, né? Só citar o exemplo, né? Hoje a gente tem diferentes marcas de glufosinato no mercado. A marca da Ourofino é o Off-Road, né? Hoje é a segunda marca de glufosinato mais comercializada. E quando a gente vai para a pesquisa, a gente vê uma diferença de qualidade, né, de performance muito grande. Provavelmente, né, pelo peso da formulação. Né? Provavelmente não, com certeza é pelo peso da formulação. Né? Então, a Ourofino, né, toda a parte de fora a parte de inovação, ela está fomentando muito a questão da formulação. Cada vez mais, né, a formulação vai ter um peso importante no direcionamento do produto, né? E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio aqui é um oferecimento da Lindsay. Produtor, você sabe, quem planta com segurança, colhe tranquilidade. A Lindsay entende a realidade do campo e oferece soluções em irrigação que garantem produtividade mesmo nos períodos mais desafiadores. É tecnologia feita para quem não abre mão de confiança e resultado. Lindsay, o pivô mais robusto do mercado. E nessa linha, só para aproveitar o assunto aí, primeiro, nós estamos falando de formulações. O professor Velini, para mim, é uma das maiores autoridades no país que a gente vê em formulação, né? E ele tem um laboratório dentro da empresa dele que acho que eu nunca vi até instituições com o nível de equipamentos que ele tem. Nessa linha, o professor Velini está ajudando vocês a desenvolver novas formulações. Você citou o próprio glufosinato de vocês. O que a gente espera para o futuro? Que a gente não fale mais ativo por hectare, nós vamos falar ativo por alvo. Isso. Essa é uma das coisas que o professor Velini vem conversando muito conosco. Queria que você comentasse isso. Como é que vai ser o futuro para essas questões de formulação? Com certeza, porque você pega, por exemplo, a questão do glufosinato que eu comentei, né? A formulação, né, é importante, né, não só pensando na questão da qualidade do produto, né, mas como o produto vai ser absorvido. Dando exemplo, por exemplo, a gente lançou agora recentemente um produto chamado DOT, que é um novo fungicida. É um produto que ele é mais gradual, o proticonazol, o Dash proticonazol, ele é mais gradualmente absorvido em relação aos demais PROT no mercado. Então, ele vai mais devagar para ser absorvido menos fito também dá ou não? Menos fito, perfeito. Né? Então, essa foi uma das principais ideias, né? Reduzir ou zerar praticamente os sintomas de fitotoxicidade. Isso é legal. Isso. Através de formulação. Através de formulação. E não só a questão do fungicida, né? Mas todos os demais produtos. E a gente vê, Caçuia, várias empresas no mercado, né? E a gente não tem uma segurança, né, se os devidos testes estão sendo feitos, né, em relação à qualidade, em relação à formulação, se realmente, né, aquele ingrediente ativo, se aquele inerte, ele está tendo uma sinergia e fazendo um bom controle, né? Então, cada vez tem mais empresas, mas o produtor tem que ficar atento, né, à questão de qualidade. Roberto Rodrigues, eu vou te falar uma coisa que eu acho... Você falou que vocês têm a própria empresa de pesquisa, e eu sei que vocês têm uma rede de pesquisa através das privadas aí no Brasil todo, e isso quando a gente fala de produtos... hoje a gente tem, se eu falar um ativo de glifosato, se eu falar um ativo de clorfenapir, se eu te falar um ativo do próprio cletodin, a gente vai ter muitos. Então, fica aqui o recado, e a gente já testou muito isso aqui. Ativo todos os produtos vão ter. Agora, tem uns ativos que têm, são moídos mais finos, então a liberação, você considera aqui, um ativo que tem uma pedrinha desse tamanho, um ativo que é só pó, qual que vai ser liberado mais fácil?
logicamente, quanto mais fino. Então, conta-se horas de moagem, né? O tamanho que vai moer ali, e os ativos. E os ativos não, os inertes, que você falou. Então, eu quero que você realmente explore bastante isso aí, porque eu vejo qual é a diferença de um produto que tem uma performance, vamos falar, próxima a 100%, e o outro que tem uma próxima a 40%, 50%. Uhum. Não, com certeza. E você pega, essa diferença é muito grande, né? O produtor, muitas vezes, ele está fazendo e faz uma área total, ele não consegue ver essa diferença, que é 10%, 15%, 20%, né? E quando coloca um produto com uma qualidade, que tem uma segurança em relação à formulação, ao inerte, né? A qualidade da indústria, né? E coloca lado a lado, você vê uma diferença muito grande, principalmente pensando no mesmo ativo, né? Eu cansei de visitar os ensaios de rede da Embrapa, né, que testavam diferentes marcas de mancozeb, mesma concentração, e você via a diferença muito grande quando você ia nas parcelas, né? Principalmente pensando em ferrugem, né, que é uma doença que mostra muito visualmente o efeito. Perfeito. Né? Então, toda essa qualidade, né, esse teste é muito feito. E a gente vê muito agora, Caçoi, nos últimos anos, uma importação direta, né? Muitas vezes o produtor acessando diretamente a China, né? O que a gente fala, não é para não fazer, mas ter um critério de avaliação, porque muitas vezes... Porque a China é imensa, né? Imensa. Esses produtos aí, a gente não tem uma segurança, né, em relação à qualidade, né? A gente sabe que tem coisa boa e barata, mas tem coisa que não compensa pagar o custo, né? Você falou, a própria Ourofino não tem um escritório na China, não tem? Tem escritório, porque assim, as moléculas, elas são oriundas aí, a produção dos inertes, dos ativos, são muitas vezes vem da China, né? Você pega, dando exemplo de um produto que é bastante importado, né? O clorotonil. 100% do clorotonil que é utilizado no Brasil vem da China. 100%? 100%. Só que são diferentes opções aí certo. de oferta, né? Tem coisa que é boa e tem coisa que pode ser ruim, né? Então tem que ter um critério aí de avaliação para realmente o que está sendo importado, o que vai ser produzido aqui no Brasil, tem uma segurança em relação à qualidade, né? Porque muitas vezes o barato sai caro, né? Eu estava conversando, voltando à questão do glufosinato, estava conversando com o pessoal do GAPS, que é uma referência ali no Goiás. Eles usam bastante off-road, né? E eles comentaram, assim, Roberto, tem marca de glufosinato que é mais barato, só que a gente tem que recomendar 17% a mais, porque não fica tão bom como o off-road, né? Então, tem que ter esse critério aí em relação à compra, né, e a recomendação dos produtos químicos. Você falou do GAPS lá, tem um grande amigo nosso, pesquisador, famoso, extremamente sério, que é o Busato. Busato, né? Busato. E ele faz essa experiência. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vocês, essa questão de formulação nós comentamos, mas vocês também estão forte nas áreas de biológicos, né? Certo. Essa é Josi, é uma área que cresce demais, né? O próprio biológico. E eu queria que vocês comentassem como é que vocês estão hoje e o que vocês projetam para o futuro nessa área de biológicos. Deixa eu acrescentar também, Caçuia, só esse conceito que você trouxe, eu achei bem interessante, né? De aumentar o ativo por alvo, ao invés de por área, né? Porque isso caminha muito junto a essa necessidade de sustentabilidade, tanto ambiental quanto financeira, né? Para você ter maior eficiência ali. O que vocês acreditam que seja o caminho para aumentar esse ativo por alvo? Porque quando eu penso nisso, eu penso a questão da física que o Caçuia trouxe, né? Tem a questão de você estudar as interações lá a tal nível de você entender qual que é a chave fechadura ali, específico daquele que vai atingir ali. Isso, Josi, é interessante. E interessante. tem a questão de aplicação também, né? Tipo, mais eficazes. Eu vou levantar a bola aqui para o Roberto Rodrigues e o Paulo aqui. Primeiro, acho que a formulação que tem muito, que a gente tem... O professor Velini é um cara que tem trabalhado intensamente com isso, né? E no final eles vão falar de RNAi. No final eles vão falar de RNAi, tá? Então pronto, já vamos fiz lá. o gancho. Mas é um ponto importante, né? A questão, o Velini fala bastante, né? De pensando no ativo por milímetro de planta, né? Quanto daquele ativo que está sendo aplicado que realmente está indo para a planta e fazendo... Porque não adianta nada você aplicar um produto que vai ser perdido por evaporação, que vai ficar pouco tempo na planta, né? Então, cada vez mais, o ativo, né, o produto vai ser mensurado realmente se ele está onde que ele precisa estar, né? Falando da chave da fechadura, né? Fazendo o que precisa ser feito para controlar, né? Doença, planta daninha, né? E a gente precisa ser mais sustentável também, né? Um ponto também que eu queria mencionar, né? Independente de Ourofino, mas todas as empresas...
elas estão trazendo produtos mais efetivos e mais modernos aí em relação à questão ambiental. Dando exemplo, né, no passado não tão distante, a gente trabalhava aí com metamidofós, tamaron, Perfeito. produtos que tinham um efeito nocivo muito grande, né? Hoje todas as empresas investem bastante em pesquisa. Para lançar um produto aí são bilhões e cerca de 10 anos, né? E a legislação brasileira é uma das mais restritas, né, e seguras do mundo. Rigorosas, né? Quando a gente vai lançar o produto, né, tem a pesquisa interna que a Ouro Fino faz, mas tem a pesquisa aí com os órgãos, com as instituições de pesquisa, né? A gente faz bastante coisa com o Caçuia pela segurança em relação à pesquisa, né? Então, cada vez mais os produtos que estão vindo no mercado são produtos mais seletivos ao meio ambiente e com uma eficácia melhor, né? Então, é uma tendência do mercado, né? Cada vez ter produtos aí mais seletivos. E o Brasil está caminhando bem para isso, né? E a formulação também tem esse peso, né, de ajudar agrega, na segurança, né? É o que entrega atributos, né, para ter uma melhor eficácia agronômica, né, Josi? E também questão toda ambiental, que é importantíssima, e o Brasil tende a cada vez mais a ter essa questão ambiental, principalmente por causa dos biológicos, né, que o Caçuia falou. Aí, reforçando também, aí, vindo para a área de biológicos, né, eu acredito bastante que o químico vai junto com o biológico, sabe? Um não vai competir com o outro. Acho que quanto mais sinérgicos ter interação, mais sustentável, né, a gente vai ter uma agricultura. Porque eu já vi no passado, né, o pessoal tentar substituir o químico pelo biológico. Em minha visão, não é o caminho, né? Acho que tem que ir junto, né? Tem determinadas áreas aí que o biológico vai ter uma boa performance, o químico vai ter uma performance talvez mais imediata, mas mais rápida, né? E algumas áreas vai junto, mas minha visão, né, nossa visão, um não compete com o outro, né? É junto, né? Tem uma sinergia, né? A Ouro Fino hoje ela tem a Vale Ouro, né? Uma empresa aí que está indo para o 3º ano. Esse ano também é um ano especial para a Vale Ouro, porque está construindo uma fábrica, né? Inaugurou o início da construção, né? Começou a construção no mês passado. Inaugurar em 2027, né? Em Ribeirão Preto, né? Porque ela acredita muito nesse segmento. É um segmento que mais cresce no Brasil, é o segmento de biológicos, né? Pensando hoje, a grande demanda vai para nematóide, né? Mas a gente está vendo uma evolução aí, pensando em pragas, pensando em vírus para lagartas, né? Que está trazendo fungicidas novos, biológicos, né? E, de novo, né? É junto, né? O biológico vai ajudar muito a preservação do químico e vice-versa. É nessa linha, Paulo, Vale Ouro? Vale Ouro. Vale Ouro. Quais são fungos, bactérias, vírus? O que está vindo aí para o produtor nessa linha aí? Hoje a Vale Ouro ela já, né, tem aí posse de um portfólio bacana que completa aí bastante coisas para os manejos. Por exemplo, nematicida, que o Roberto falou. A gente sabe que hoje é o maior mercado de biológicos é nematicida, né? E certo. Nós, do Cerrado, aqui temos muitos problemas, e se é muito utilizado nematicida. Tricoderma também temos no portfólio, que para nós, pensando em mofo branco, é muito importante. Tricoderma reseniano? Tá. E bacilos, pensando em fungicidas, a gente trabalha com bacilos velezenses. Bacilo velezense. Que é o produto Fungiouro, estamos já começando a fazer uns trabalhos. Vírus, pensando em lagartas, vírus específicos. E também, acho que temos 1 ou 2 produtos, se não me engano, mais na faixa pensando em nutrição também. A parte nutricional que estamos começando também a... Então vamos lá, eu vou explorar um pouco vocês nessa área de biológico agora. Fungos, Isária, Bovéria, essa linha vocês têm também ou não? Bovéria. Trabalhando principalmente com Bovéria, tá? Então, uma coisa importante, Paulo, que eu acho que tem que deixar aqui muito claro para o produtor. Porque a gente, eu falei um termo, na minha opinião, generalizado, Bovéria. O produtor tem que ter, principalmente, acesso à cepa da Bovéria. Cepa. Porque se eu chegar aqui e falar Bovéria, ficou muito generalizado. Aberto, né? Então, porque nós temos bovérias que são mais específicos, algum para mosca branca, outros vão pegar outros alvos aí, né? Então, eu acho muito importante isso aí. Outra coisa, os bacilos têm crescido muito, que a gente tem visto, são as bactérias, né? Com efeitos nematicidas, acabou você citar aqui. Alguns bacilos já pensando com a área de biofungicidas, nós estamos falando, né? E alguns já também com efeitos hormonais, né? Então, na minha opinião, cresce e continua. Nós estamos estudando cada vez mais para que a gente possa ajudar o produtor
a entender essa linha aí. E vocês, acabou de falar também na linha de bioestimulantes, Paulo? Temos aí, pensando num negócio muito importante, que até você sempre mesmo fala, né, Caçu, é a parte de estresse, né? Mitigador de estresse. Mitigador de estresse. Então, já estamos partindo também para começar a trabalhar alguns produtos em desenvolvimento pensando em mitigador de estresse, que eu acredito que seja um dos futuros de produto aí para trabalhar, pensando em seca, pensando em estiagem, seca, né, estiagem, pensando em geada, né, pensando mais para o pessoal do sul. Qualquer tipo de estresse que venha aí a agravar e seja um problema sério, esse, na minha opinião, é um dos futuros de produto aí a serem benéficos aí cada vez mais. Nessa linha, Paulo, até aproveitando aqui, a Josi depois pode comentar, nós vamos ter um workshop dia 11 de dezembro, se eu não me engano, desse ano aqui, vai ser em Luiz Eduardo Magalhães, é onde que a gente fala muito fisiologia, ecofisiologia, fisiologia, e nós vamos falar sobre estresse. Depois a Josi vai dar o spoiler aqui, mas só para a gente ver, nós estamos estudando muito, Roberto, a questão de o que é o efeito do próprio glifosato na planta do algodão, na própria planta da soja. A gente sabe, e tem dados, nós vamos mostrar isso no workshop, o quanto que impacta produtos que a gente nunca vai deixar de utilizar, mas eu posso amenizar. Para a gente ter teste de produtividade na soja, aí nós estamos falando de 80, 90, 100 sacos para cima, eu tenho que ter esse amenizador de estresse. No algodão, quando nós falamos de 400 arroba para cima, também. Então, essa linha vem crescendo muito, a gente vê, e com sustentabilidade. É a palavra que todo mundo usa, mas é extremamente interessante porque hoje, nós estávamos comentando um pouquinho antes da gravação aqui, voltou a utilizar muito herbicidas para emergência, você acabou de falar do próprio metribuzin aí, que a gente ameniza e diminui o uso de glifosato. Glifosato nós vamos continuar usando, mas uma das alternativas é o pré-emergente, depois com o glifosato são mitigadores de estresse, nós temos vários mitigadores que nós estamos testando, então isso é uma linha que o produtor aos poucos vai adotar para que a gente possa fazer. E nessa linha de bioestimulantes, então, vocês estão trabalhando em biológicos, a gente pode ter certeza aqui que no futuro nós vamos ter muitas novidades nessa linha. Vocês estão investindo bastante em pesquisa? Bastante pesquisa, né? E a fábrica, né? Então, é um segmento, é um mercado que não tem volta, Caçu e Josi. E cada vez mais a Ouro Fino está atenta a essas oportunidades, né? E, de novo, né? A mensagem que a gente gostaria de passar, né? Que a Vale Ouro e que a Ouro Fino Agro, né? Que é um caminho em conjunto, né? As duas empresas aí vão trabalhar para ajudar o produtor, né? E essa sinergia, até dando um exemplo, né? Uma doença bastante presente aqui na região, que é o mofo branco. O mofo branco tem a parte química, né, com utilização aí de, principalmente pensando em prosumidona, fluazinã, e tem um tricoderma, né, que o pessoal utiliza, né, então mostrando, né, do efeito do biológico, né, pensando aí na parte aí antes da cultura estar instalada com o tricoderma, né, e depois com a utilização aí de produtos aí mais específicos, né, então tanto o biológico como o químico ajudando no manejo de uma doença importante que tem aqui na região, que é o mofo branco, né? E aproveitando, vou pedir para o nosso amigo ali levantar um pouquinho o ar, que a Josi aqui já está passando mal. Josi, passa o spoiler que vai ser o workshop que nós vamos fazer. Já passo para o nosso pessoal. Maravilha, vou até utilizar essa câmera aqui. Atenção você da região do Mato Pibapá, se você quer aprender sobre fisiologia vegetal, nutrição de plantas para altas produtividades da soja e do algodão, você não pode perder o segundo workshop Front, uma jornada Cultive Experience que vai acontecer no dia 11 de dezembro aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Então, se você quiser estar com os melhores especialistas dessas áreas, você não pode perder esse evento. Acesse lá cultivefuturo.com.br, na barra de eventos, você vai encontrar todas as informações que você precisa e também acesso à nossa equipe, se você quiser tirar alguma dúvida, para estar presente então com a gente nesse dia, que vai ser um dia inteiro de muito conhecimento e troca de experiências aí para vocês, certo? Nessa linha de fisiologia, a gente tem visto crescer muito, né? Nós estamos investindo muito forte na pesquisa. Nós vamos ter especialistas, doutores com doutorado nessa área de fisiologia, nesse workshop. E uma coisa assim que a gente vê os diferenciais de produtividade. Porque assim, o produtor sai, vamos falar de 100 sacos por hectare, e aí ele deixa de fazer uma coisa aqui, ou de fazer outra aqui, mas tem o efeito do clima. Então, a gente está trabalhando muito forte para evitar que o produtor tenha perdas nessa área, né? Porque incrementar é difícil.
100 sacos. Se tudo a gente usasse, colhia 200 sacos por Com hectare. Né? certeza. Mas a gente tem um patamar que, vamos falar 100, 110 sacos, eu vou diminuindo. E o próprio algodão, a gente tem visto muito isso, né? E falando muito, eu queria que você falasse um pouco da cultura do algodão, né? O ano que vem nós temos o próprio congresso do algodão. E eu queria que você comentasse como é que nós estamos posicionados na cultura do algodão e qual vai ser a participação no próprio congresso o ano que vem. Tô feliz que vai ser em Minas, né? Fala pro pessoal onde vai ser o Congresso do Algodão. Vai ser em Belo Horizonte, né? Capital do meu estado, né? Como um bom mineiro, fiquei feliz, né? É bom ir para a praia também, mas é bom ir para as praias de Minas, né? Mas vai ser o congresso em setembro, é um congresso muito importante, estava comentando também antes, né? Que os produtores... Que cidade vai ser? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Famosa... Já tem a data? Tem em setembro, vai ser na primeira semana de setembro em Belo Horizonte. É um congresso importante, né, Caçuia, que a gente estava comentando, né, que todos os produtores da cadeia do algodão vão. E é um congresso que é muito forte a relação da presença dos produtores às informações, né? E é uma cultura muito importante, né? Uma cultura que desafia aí todo ano com novos dados, com novas pragas, novas doenças, né? A parte de fisiologia que você comentou é bastante importante, né, na cultura, a parte de regulador de crescimento. E a Ouro Fino está atenta, né? A gente comentou um pouco do terrador, né? Para dessecação, para plantar soja, para plantar milho, né? Milho, por exemplo, é uma cultura que não tem carry-over, né? Algodão a gente está fazendo os trabalhos, mas o terrador na cultura do algodão, que é o foco aqui, ele tem 3 modalidades de uso. Ele tem para dessecação, para plantar a cultura do algodão, né? A gente está trabalhando com os dados de pesquisa para ver o melhor intervalo de dias, né? Ele vai para a soqueira do algodão, que nem... O próprio soqueiro do algodão vai bem. Soqueira. E também um mercado que a gente vai entrar muito forte no ano que vem, esse ano a gente validou, né, a dosagem, é para desfolha. Para desfolha do algodão a gente tem poucas opções hoje. O produto já é utilizado há bastante tempo nos Estados Unidos, né? A Farm Hanon comentou com a gente semana passada e agora a gente validou, né? Então o Terrador, né, o que é o carro-chefe, né, a grande estrela hoje nossa da Ouro Fino, ele tem 3 utilizações para a cultura do algodão. Ele tem para dessecar, para plantar, para soqueira do algodão e para desfolha, né? E apesar dele ser um protóx, ele não vai deixar pimentinha nessa dessecação? É o grande diferencial. Ele não deixa pimentinha, né? Até a gente comparou com os concorrentes, a gente fez alguns trabalhos. Quem ajudou ali muita gente no Mato Grosso foi o IMA, né? A gente fez 4 áreas esse ano com o Instituto Mato Grosso do Algodão, que é referência no Mato Grosso. Dr. Edson Júnior. O Dr. Edson Júnior ajudou em relação ao posicionamento, né? E a gente chegou nesse posicionamento aí de 100 ml com adjuvante, né? O custo dele vai ficar com um custo bastante interessante para o produtor, com uma qualidade muito boa. Então, até nossa ideia no congresso no ano que vem em Belo Horizonte, fazer o lançamento oficial, né? A gente vai estar comercializando já, mas o lançamento oficial fazer durante o congresso em Belo Horizonte no ano que vem. Poxa, boa notícia, boa, então. boa. Vocês vão estar presentes. Congresso Algodão, gostaria de convidar a todos já. Congresso Algodão, o maior congresso do Brasil hoje. O último foi em Fortaleza, né? Foi em Fortaleza. Foi mais de 3 mil participantes, se não me engano, quase 3.500 participantes. Está toda a cadeia, né? Nós vamos estar o produtor, as consultorias, os pesquisadores, os gerentes de fazendas, vão estar as empresas, vão estar os compradores. Então, toda a cadeia. É um evento extremamente técnico, e não só técnico, mas com um network muito bom, não é isso, Roberto? Com certeza. É a primeira vez que a SUI, que a Ouro Fino, vai estar participando com stand. Então, a gente vai estar lá, são 3 dias, né? Terça, quarta e quinta. A gente vai ter a nossa casa, né, nosso stand ali dentro para poder receber, né, as consultorias, os pesquisadores e os produtores, né. E é um congresso, como você comentou, né, importante pelo nível de informação que é dada para os produtores ali durante o evento, né. Participam praticamente todos os produtores de algodão, e lembrando que todo produtor de algodão planta soja também, né. Então, o envolvimento aí das culturas é um envolvimento muito grande, né. Então, pela primeira vez, né, fiquei bastante feliz. A gente vai estar participando aí junto com o Paulo. Sim, ali. Participamos nos últimos 2 congressos, como, né, estamos lá com o pessoal, né, nós Ouro Fino como participantes, mas agora tendo nosso stand, né, para poder recebê-los, né, vocês aqui do Caçu e da Cultive e os nossos clientes também, vai ser bem legal. Só um comentário, é um evento tão bem organizado que ele está conseguindo até furar a bolha do agro, né? Eu que sou ligado nessa parte do digital, eu vejo muitos influenciadores participando já do congresso e levando a mensagem do agro para fora. Ah, que legal, eu não sabia disso. É um dos poucos congressos que consegue isso, né? Furar a bolha realmente. A cultura do algodão é uma cultura fantástica, né? Ela Vim consegue... até representando aqui, ó, meu símbolozinho, meu algodão aqui, porque a Ouro Fino realmente hoje... Fibra de qualidade. Fibra de qualidade é o que todo mundo
quer, né, é nosso objetivo. E a Ouro Fino tem um portfólio bacana, né, para a cultura do algodão. Principalmente agora com o Terrador, a gente colocando esses posicionamentos para desfolha, para destruição química de soqueira, né? É um produto que também a gente começou a enxergar várias, né, as diversidades, onde ele podia entrar e trabalhar e entender melhor. E a gente está aí com esse produto, outros que vão vir também para a cultura do algodão, né, que a gente pretende crescer nessa cultura importantíssima. Né? Eu acho essa mensagem fantástica porque, assim, nós estamos querendo ser cada vez mais sustentáveis, certo? E para ser sustentável, nós temos que utilizar algodão, não fibras sintéticas. Então, fibra sintética, a hora que você vai descartar, você sabe o problema que ela pode gerar para o meio ambiente. O algodão não. O algodão é extremamente natural e nós cultivamos o algodão com todo o critério, manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, manejo integrado de ervas daninhas, manejo integrado de fungicida. Então, todos os critérios para que você possa acompanhar com QR Code, tudo certinho, a qualidade do algodão que está sendo produzido. E o algodão brasileiro hoje, Roberto Rodrigues, essa qualidade, nós somos o maior exportador do mundo de algodão hoje. Somos maior, estávamos em segundo lugar no ano passado, ficamos em primeiro, né? E outro ponto, né, Caçuí, fora a questão técnica do algodão, a exigência que tem, eu vejo muito a questão social também, né? Onde que o algodão entra, né? Muda, né? Muda a cidade, a questão de emprego, né? Então, tem esse fator que é muito importante, né? A gente fala muito, né? A gente apanha muito no agro, né? Muitas vezes passa uma imagem errada, né? E a gente precisa cada vez mais, né, mostrar o tanto que o agro consegue ajudar uma sociedade, né? Através da questão ambiental, através da questão social, né? Da riqueza, né, que o agro traz para determinadas regiões. E onde entra o algodão, tudo melhora, né? Tudo melhora. Você pega as cidades aqui no Mato Grosso, aqui da Bahia, do Mato Grosso, né? As cidades que têm algodão, você pega ali Campo Verde, em Primavera do Leste, Sapezal, são cidades ricas, né? Que toda a população é beneficiada aí pela cultura, né? Então, Lucas do Rio Verde crescendo muito aquela região. Na região da 63, né? Em torno da 63. O próprio Vale, né, que vem aumentando, né, algodão ali na região do Vale, produtores aqui estão aumentando, né? Você pega o próprio Celso, o próprio ASLC, né, na fazenda ali, que está aumentando, né? Bom Futuro. Onde que o algodão chega, melhora toda a qualidade de vida da população da cidade, né? Então isso é muito importante, né? O próprio Introvine está investindo ali no Vale do Araguaia. Introvine. É extremamente interessante isso aí. Tem um cliente nosso, Jorge Ribeiro, vou fazer até que é do adubo GEM, também entrando na cultura do algodão. Então, assim, é uma cultura que vem agregar, tecnicamente cada vez melhor e melhora todo o processo dentro da propriedade das pessoas, a própria soja vai melhorar em produtividade, a próprio milho melhora em produtividade. Só para dar um dado técnico aqui para vocês, hoje se fala muito na soja manejo de nitrogênio no sistema. E o que nós temos visto muito isso aí? Quando eu manejo muito bem o meu algodão na parte de nitrogênio, eu estou agregando para a soja no nitrogênio no sistema. Então, essa melhora de produtividade não é só os macros ali como fósforo, potássio, o próprio cálcio, magnésio e o enxofre, mas o nitrogênio no sistema tem melhorado. E a gente tem visto que a soja, em torno de 60% no máximo é FBN. E o restante? Eu posso ter matéria orgânica, mas às vezes matéria orgânica baixa, então eu tenho que ter nitrogênio no sistema. E isso aí, esse manejo que a gente tem feito do nitrogênio no sistema tem agregado para a cultura da soja. Extremamente interessante. Josi, eu queria que você fizesse mais alguma, você tem alguma consideração, depois eu vou entrar na parte que eu prometi de RNA. A consideração era essa, que a gente está caminhando para o final do episódio e a gente pode agora falar dessa curiosidade aí, que também então, quero saber. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Você já ouviu falar de RNAi? O que o RNAi vai trazer de importante para nós na agricultura brasileira? O que é o RNAi, Roberto e Paulo? Eu queria que vocês comentassem um pouco o que a Ouro Fino está trabalhando. E para quem não conhece, o que é o RNAi e aonde, que nível nós podemos crescer e atingir nos próximos anos aí? Não, beleza. O RNAi é um projeto da Ouro Fino, mas o que é o RNAi? Você vai me ajudando, viu, Paulinho? O RNAi é uma biotecnologia, né, que vai ser aplicada na determinada cultura, né? No caso da Ouro Fino, o foco está sendo muito na cultura da soja, que essa tecnologia ela vai ficar na planta, né? E de alguma forma, né, ela vai atuar aí no alvo, né? Pode ser, por exemplo, uma praga, pode ser uma doença, inseto, né? Um fungo.
Então, é uma biotecnologia que é aplicada na cultura, no caso da Ourofino soja, mas pode ser qualquer cultura, que vai atuar de alguma forma aí no gene da praga, da doença, e vai modificar e causando o efeito necessário. Dando exemplo, né? Até para ficar acho mais fácil para a nossa audiência. Isso. A Ourofino está com 3 projetos. Né? Ela está com um projeto da ferrugem da soja, ferrugem do café e Euquissus eros, né? Então, 2 doenças, no caso, ferrugem da soja e ferrugem do café, e uma praga que é o Euquissus. É um projeto com a Universidade Federal de Viçosa. A Ourofino ela tem um foco muito grande de alguma forma, ajudar as universidades, porque a gente vê que, falando no Brasil, né, tem muita coisa boa nas universidades, mas falta incentivo, né, incentivo financeiro para esses projetos saírem da universidade e chegarem na ponta, né, no agricultor, né? Então ela fez uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa e esses 3 projetos a Ourofino já conseguiu o RET. Ele já está em fase de RET, começou esse ano, né, os estudos em RET para a gente conseguir aí avançar com eles. Então tem 3 projetos aprovados, 2 de doenças, né, ferrugem da soja e ferrugem do café, e também o Euquissus. E tem 2 aí que ela não conseguiu ainda o RET, que está sendo analisado, que é para espodópora, frugiperda e para nematóide também. Mas, de novo, né, uma tecnologia que vai ser aplicada na cultura. A gente como está em RET, né, ela está em fase agora de analisar a questão de filtro solar que vai ser aplicado junto para ver qual que é a persistência do produto na planta para ele conseguir ter o efeito necessário. Está na fase inicial, mas ela conseguiu... Um dos maiores desafios foi trabalhar a formulação, né, para a gente formulação. Conseguir englobar essa tecnologia para poder ter a eficácia que ela deve ter, né? Então a formulação, a Ourofino está, né, fazendo um excelente trabalho para trabalhar essa tecnologia aí, que a gente vai ter daqui uns dias já em RET, em níveis mais avançados para estar no campo. Nessa linha, eu vou dar um exemplo claro aí de RNA aí. Você falou em ferrugem, Euquistus eros, né? Ferrugem do próprio café. Tá. Pacassoro e pacarris, por exemplo, alguns ativos que não estão funcionando hoje, você vai aplicar o produto e eles vão voltar a funcionar. Isso que é RNA. Pé de galinha, nós estamos falando de produtos. O próprio glifosato deixou de funcionar, então você vai ter o produto que você vai aplicar naquele leucine índica lá e vai voltar a funcionar o produto. Então é a revolução que nós vamos ganhar muito. O produtor vai ter um ganho enorme nisso aí, porque hoje o nível de resistência, nós estamos falando de ervas daninhas, de ferrugem, de doenças, né? Do próprio Euquistus eros, que é o percevejo marrom, tem crescido muito. Então, nós estamos perdendo moléculas, né? Nós estamos perdendo os ativos importantes que nós não podemos perder. E o RNAi vem aí para resgatar isso aí. Então, é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, que a Ourofino está fazendo, para que a gente possa. E quando é que nós podemos esperar a entrada do RNAi aqui no Brasil através da Ourofino? Então, a gente começou o RET, Caçuia, nessa safra, né? A gente está trabalhando aí com uma meta aí de 3 a 4 anos aí para conseguir ter o registro definitivo, porque é novo, né? Dando exemplo, a Ourofino foi a primeira empresa de química que conseguiu o RET. É a empresa hoje que está mais avançada em relação a esse projeto de RNAi. Vocês é mais avançada hoje no Brasil? Sim. Pensando em químico, legal. Sim. Então, a gente está trabalhando aí na fase aí de 3, 4 anos. Nos últimos anos, Caçuia, melhorou muito a legislação para lançamento de produtos, né? Você pega produtos que demoravam 10, 15 anos, ou falando de químico, né? Eles estão sendo lançados com menos tempo, né? E o RNAi, por ser uma coisa disruptiva, né? E uma coisa, um fator mais ambiental, né? Mais seguro e mais sustentável, a gente acredita muito que o registro vai sair um pouco mais cedo aí quando compara com químico, né? E trabalhando com uma média aí de 3 a 4 anos. Excelente. Algum comentário, Paulo? E sim, por se tratar de um produto que não é um químico, né? Ele é uma biotecnologia, digamos Exato. assim. A gente pode até ter talvez uma surpresa de ter uma rapidez, né? Nesse registro, ter aí um produto Seria talvez, excelente isso, né? Talvez daqui 4, 5 anos. Imagina se a gente conseguir ter um produto comercial nesse sentido, né? Com essa tecnologia que eu acho que é o futuro. É um dos futuros, não tenha dúvida, é essa tecnologia, né? Químico, a gente vê cada vez com um espaço de tempo muito grande saindo novas moléculas, né? novas tecnologias. Agora, essa do RNAi
o I que é de interferente, né? O que é aquele que interfere dentro do RNA da praga, que seja Da doença, do fungo, né? Da erva daninha. Essa tecnologia, na minha opinião, é uma das maiores inovações que a gente vai ter aí nos próximos anos para manejo. Sem dúvida nenhuma. Para mim, a RNAi, vamos falar, a médio prazo, é o que nós temos de mais importante, que vai nos ajudar a melhorar todo o nosso manejo. Porque você acabou de falar de Spodop, que seria o segundo projeto de vocês, ela vem crescendo, a Bahia, o próprio Nordeste todo, ela tem uma importância, e agora começou a crescer no Mato Grosso, né? Então, a gente vê que soluções igual essa aí de biotecnologia são extremamente importantes, tá? Josi, alguma consideração para depois eu fazer um fechamento com eles aqui também ou não? Sim, eu gostaria de só tirar uma dúvida em relação e até esclarecer um pouco mais para quem é mais leigo nesse assunto, né? Quando a gente fala de molécula de RNA, a gente está falando de uma molécula que traduz digamos assim, instruções do DNA para que a planta consiga produzir substâncias ali. E quando vocês estão falando dessa tecnologia, você está falando de como se fosse introduzir instruções a mais que ele não tem ali no DNA para que ele consiga combater a praga, é isso ou mesmo? Que ele perdeu no DNA. Ou que ele perdeu. E como, assim, protetora da comunicação, digamos aqui, do movimento, eu sei que pessoas ouvem isso e às vezes têm medo. Então, qual que é o recado de vocês em relação à segurança desse tipo de tecnologia? É uma segurança totalmente 100%, né? Principalmente pensando, até quando a gente compara com químico, né? Ela não vai ter dano nenhum ao meio ambiente, porque assim, o gene vai estar na planta, né? Por exemplo, pegar o exemplo do euquisto, né? A transgenia vai ser feita para causar aí a morte, né, do euquistos, né? Ele Então, vai ser muito específico, né? O único fator que vai influenciar aí é o quisto, né? Então é totalmente seguro ao meio ambiente, né? Então é até mais seguro do que pensando quando comparado com químico, né? Então a gente tem uma segurança e é o futuro, né? Cada vez mais a nossa ideia é trazer novos produtos aí. Qual que é a nossa ideia como empresa, né? Como Ourofino? Oferecer um cardápio aí de solução, né? Não só pensando em químico, né? Mas tem a linha de biológica, a gente comentou, tem o RNAi, tem projetos, por exemplo, a Ourofino vai trazer também um kit, né? Que é chamado PCR, que é o mesmo kit COVID, que é um kit de diagnóstico, muito parecido com o COVID, na verdade, pensando em nematóide. Que o produtor ele vai ter a solução do solo ou da raiz e na hora ele vai conseguir ver se tem nematóide ou não naquela área. Em vez de pegar a amostra, mandar para um laboratório, é uma inovação que a gente está trazendo para o mercado, né? Então, oferecer aí um cardápio de soluções aí, pensando em químico, biológico, diagnóstico mais eficaz para ajudar o produtor rural de alguma forma. Como é que funciona esse kit aí, só para mim saber? Ele vai ter uma fita, que nem a fita do COVID mesmo, né? Que retirava o sangue. O produtor vai fazer uma análise, aí, um extrato da raiz do solo e vai conseguir, através da mudança de cor, vai conseguir se ver se tem nematóide naquela hora, a presença ou a ausência de nematóide naquela área. Ele especifica também qual tipo de nematóide ou ainda não? Não, só a presença e a ausência. Presença e ausência nesse primeiro momento, né? Já acho é um indicativo, né? É. Interessante. Mas acho que futuramente vai chegar nesse ponto de identificação, mas já só de ter a presença e a ausência... Né? Olha aí, esse é um recado importante para os consultores e assistência técnica que estão nos ouvindo, porque diagnóstico para nós que estamos no campo é fundamental. Como você vai no médico, o médico o que ele faz? O exame, ele pede uma série de exames para diagnosticar o que você tem. E nós, como agrônomos, nós temos que diagnosticar, não o que o solo só tem, né? O solo, nematóide, a planta tem. Então isso é importantíssimo, ferramentas igual essa aí. Parabéns. Com certeza, viu, Casal? A nossa ideia é cada vez, pegando o início que você comentou, né? Vivemos da agricultura, né? Se o produtor está bem, a gente está bem, né? Então, como a gente pode, de alguma forma, né, ajudar o produtor rural brasileiro, né? A gente sempre fala, né? Da porteira para dentro corre tudo bem, né? Mas a gente consegue aí ajudar e melhorar a vida do produtor, né? Porque o Brasil é o futuro, né? A questão de produtividade. Os outros países não têm onde expandir mais, né? O Brasil é o quarto país em produção de alimentos do mundo e os 3 primeiros aí não tem como expandir mais, pensando principalmente a China, Estados Unidos e Índia, né? E o Brasil consegue ainda expandir tanto em área como em produtividade, né? Então a gente tem uma oportunidade ímpar, né, de ajudar o produtor rural. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer, a Josi faz considerações finais, mas Roberto Rodrigues, Paulo, agradecer a Ourofino pela oportunidade de ter vocês aqui conosco. Eu acompanho o trabalho da Ourofino há muitos anos, né? E dizer que é uma empresa genuinamente brasileira, que agora virou multi, né?
junto com a Mitsui Corporation e ISK, Isso. que está trazendo e agregando muito para o agronegócio brasileiro. Tá? Em termos de qualidade, fábrica é fantástico, foi uma das mais modernas que eu tive a oportunidade de conhecer, e soluções com produtos não só químicos, como produtos biológicos e vindo nessa área de RNA aí. Então, parabéns à Ouro Fino aí pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo no mercado brasileiro. Nós que agradecemos, Caçuia. Passou voando, né? Acho que a conversa foi É. boa, Rápido. passou voando. Foi. Mas agradecer a parceria do Caçuia, né? Da Josi também. E cada vez a gente vai estar mais junto, porque a gente precisa da pesquisa para ajudar no nosso posicionamento e estar junto com o produtor, né? Você comentou no início também, né? Eu conheci o Caçuia no Rio Grande do Sul, né? A gente ficou uma semana rodando o Sul. E eu lembro, né? Porque foi na época desesperador a situação da Helicoverpa. Armígera. O pessoal mandando fotos da Helicoverpa comendo pneu, comendo plástico. Exato. E ninguém sabia o que fazer, né? E a gente, na época, aí, trouxe o Caçuia, porque o Caçuia já tinha a pesquisa, já tinha o conhecimento e ajudou muito o produtor gaúcho, na época, a ter um posicionamento e ter uma recomendação aí segura, né? Então, isso mostra a importância que a pesquisa tem, né? Cada vez mais, nossa visão, a pesquisa tem um papel fundamental aí de ajudar o produtor a ter um direcionamento correto. Perfeito. Muito obrigado aí pela Obrigado. parceria e estamos sempre junto com vocês. Perfeito, obrigado aí ao amigo Roberto Rodrigues, obrigado Caçuia também pelos anos aí de parceria, né? Parabéns pelo trabalho, cada ano aí superando, né? Cada vez mais nas culturas que você atende, que a consultoria toda atende. Parabéns e obrigado, né? Josi, pelo trabalho que você está fazendo aí fantástico na Cultive e muito bom ter esse momento aqui com vocês, né? Fico agradecido. E só para finalizar da minha parte, Josi, eu estava no escritório agora cedo lá com o Luiz Eduardo, o Igor, o próprio Gabriel. Nós estávamos vendo a inteligência artificial. Nós estamos implementando na fazenda agora também. É? Nós estamos implementando. E isso é uma coisa que eles estavam me mostrando lá, que vai ser em breve nós vamos soltar isso para o mercado também, que é extremamente interessante. Mas, Josi, considerações finais com você aí. Muito obrigado aí pela audiência, pessoal. Nós vamos estar juntos em novos episódios aí. Obrigado aí, Josi. Maravilha. Então, eu que agradeço também a oportunidade de conversar. Essa conversa foi muito rica aqui, né, de informações. Tenho certeza que o público vai gostar bastante. Então, já considero as palavras finais aqui de vocês, né? E você aí também do outro lado, o que você achou dessa conversa? Será que ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários ou então acesse lá também o nosso e-mail, né, contato@cultivefuturo.com.br. Aproveite para conhecer os outros parceiros e tudo que o Movimento Cultive Futuro está trazendo aí de benefícios para o agro. Lá no nosso site você encontra tudo isso. Mais uma vez, cultivefuturo.com.br. Se inscreva na nossa newsletter gratuita, onde você tem acesso às principais notícias, curadoria de notícias do mundo agro. Muito conhecimento dos maiores especialistas do agro estão lá no Cultive Futuro. Então, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!